Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Compre o novo Malbec Sport e concorra a um BMW. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O programa desta semana fala sobre lesões no joelho. O nosso entrevistado é o ortopedista Maurício Modi. Bom, e ainda a gente tem um papo muito legal com a instrutora de yoga Mariana Monteiro da Silva. Ela nos fala sobre a importância do equilíbrio durante a prática do yoga. Também a gente tem aquela dica mais que especial com a nossa querida Cristiane Hadai, que ela fala da depilação a laser, que veio aí para ajudar o dia a dia de muitas pessoas, não é verdade? Também direto do Spa São Pedro, a Mariana Inage vai nos trazer uma receita de pizza de escarola. Sensacional, você não pode perder. O equilíbrio só está começando. Fica aí na ITV. A gente começa com um ponto de equilíbrio, né, Walter? Sim, Fernandinha. Vamos lá. Fernanda no pique. Essa semana, você que acompanha a Fernanda no Facebook deve ter visto vários vídeos, né? Ela tá com essa mania agora do Facebook Live agora, ela tá sensacional. Quantos vídeos você tá postando por dia? Uns 3, 4? Então, já apareceu na minha página 50 vídeos. Você assim. tá vendo? Atividades físicas às 6 da manhã é um exemplo de pessoa essa menina aqui. 7 de setembro, não tem mais... Não tem folga, nem no feriado. Isso aí, faz parte do processo, vamos lá, né? Bom, a gente vai para o ponto de equilíbrio, o quadro com a instrutora de yoga Mariana Monteiro da Silva. E ela nos fala exatamente porque alguns dias a gente consegue manter o equilíbrio durante a prática da yoga e outros não. Acompanhe a dica. Você já percebeu que em algumas práticas o seu equilíbrio é diferente de um dia para o outro? Isso você pode perceber também. Se hoje você fizer uma prática de yoga, se amanhã você fizer a mesma prática, ou mesmo no seu dia à noite, essa prática pode ser que seja diferente. Tudo externo, estresse no trabalho, alguma fechada no trânsito que levou, alguma notícia não muito boa, tudo isso vai refletir na prática. Da mesma maneira que a nossa prática reflete no dia a dia lá fora, deixando ele mais agradável. Então, o que hoje eu me sinto muito confortável no equilíbrio e me mantenho com bastante presença nesse equilíbrio, algum fator externo, infelizmente, pode resultar em alguns desequilíbrios aqui na prática, tá? Então, a gente tenta se manter de maneira em harmonia, conseguindo resolver bem, na medida do possível, alguns probleminhas, para que esse equilíbrio físico, falando de alguma postura, resulte na melhora, numa consequência positiva de um equilíbrio interno também. Aliás, manter o equilíbrio é algo que a gente precisa ter no dia a dia, né? Em todos os aspectos, Fernanda. Bom, e agora a gente vai falar de dica de beleza. A nossa querida Cristiane Hadai comentando sobre a depilação a laser e os benefícios, né, a eficácia que ela traz e em quais casos ela é recomendada. Acompanhem. Cristiane Hadai, dermatologista, de volta aqui no Equilíbrio, dando dicas da sua saúde da pele, cabelo e unhas. Hoje me pediram para falar um pouquinho sobre a depilação a laser. Então vamos desmistificar um pouquinho a depilação a laser. Primeira coisa, a depilação a laser ela vai funcionar em pacientes que têm pelos escuros e grossos. Os pacientes com pelos muito claros e fininhos, ela não vai ser eficaz. E ela pode ser feita a partir da adolescência.
Se a gente insiste em fazer depilação a laser num pelo que é muito fininho, e algumas clínicas acabam fazendo isso, acontece um efeito inverso, que chama bioestimulação. Aqueles fios fininhos, eles podem se rebelar, entre aspas, e acabar virando fios grossos. Então, se você está afim de fazer uma depilação a laser, você tem que ser o candidato certo. Um fio escuro e um pelo grosso, e você vai ter êxito. Qual que é o pecado da depilação a laser? O pecado é a gente fazer uma sessão com a pele bronzeada. A máquina do laser, ela não reconhece qual é a diferença entre a cor do pelo e a cor da pele bronzeada. E aí que acontecem os acidentes em algumas clínicas estéticas que não tem os profissionais tão habilitados. Então, se você está bronzeada, nem vai procurar esse tipo de tratamento. Se você está no meio da sua sessão, foi para a praia, foi para a piscina, espera dar uma desbotadinha de umas 4 semanas para você poder retomar suas sessões. Em relação ao número de sessões, isso é muito particular da área anatômica que a gente vai fazer. Axila a gente costuma fazer umas 4 sessões, virilha umas 3 sessões, a perna tem um ciclo de crescimento dos pelos diferente, então a gente costuma fazer sessões a cada 60 dias. Esses intervalinhos também mudam de área anatômica para área anatômica. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as queimaduras. Então a dica de hoje, quer fazer depilação a laser, tem que ser o candidato ideal. Pelo grosso, pelo escuro e nunca tá bronzeado. Cristiane Radek aqui por Equilíbrio. É isso, a Cris que já virou a nossa comentarista. Ela nem sabe ainda desse título, mas ela já é a nossa comentarista. Inclusive, né, Fernanda? A depilação a laser aí facilitou muito a vida das mulheres. Nossa, né? Mulheres e homens, né? Exato, tem muitos isso homens aí. fazendo depilação a laser também. Ou seja, facilitou a vida de muita gente. Cris, não tá sabendo, então você já é a nossa comentarista oficial, ok? Bom, a gente vai agora para aquele horário tão aguardado por mim, pelo Walter, porque é o horário que a gente grava o programa, quem não sabe, a gente grava sempre no horário do almoço, então hora de receita aqui, que vem direto do Espaço São Pedro, pra gente é sempre um horário aí crucial. Mariane Nagy com receita saudável, direto do Espaço São Pedro. Acompanhe. Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é uma pizza de escarola. Os ingredientes são uma fatia de pão integral tipo wrap, 5 folhas de escarola picadas, um dente de alho picado, meia cebola fatiada, 40 gramas de ricota e 40 gramas de tomate. Refogar a escarola já fatiada com o alho e um pouco da cebola. Espalhar a escarola no pão, depois a ricota esfarelada, os tomates fatiados, a cebola fatiada e o orégano. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Pra gente ver que até pizza pode ser saudável, hein? Exato, escarola é muito boa, hein? Pois é. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na sequência, nosso bate-papo aqui com o Dr. Maurício Mod, ele que é especialista em joelhos e vai falar dos problemas, as lesões que podem ser evitadas nesta parte do corpo tão importante que recebe tantos impactos no dia a dia. Já já a gente volta. Alô, base? Infelizmente, perdemos o suspeito. Novo Malbec Sport do Boticário. Compre o seu e ainda concorra a um BMW. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já estamos de volta com Equilíbrio e hoje no programa vamos falar sobre joelhos, essa parte do corpo que recebe tantos impactos no nosso dia a dia. Aqui no estúdio, o nosso papo é com o Dr. Maurício Mod, ortopedista e especialista em joelhos. Dr. Maurício,
Eu estou mentindo ou é isso mesmo? É muito impacto para o nosso joelho? No nosso hoje em dia, então, é mais ainda, né? Uhum. Essa vida fitness, né, de todo mundo querendo emagrecer, querendo fazer exercício, querendo ser saudável, o joelho sofre um pouquinho mais. Ou o contrário, né? Ou dos sedentários que acabam tendo aquele sobrepeso, obesidade, também sofre, né? O Aí nós joelho vamos, também sofre. sim, com certeza. A gente vai para outra linha de destruição do De joelho, agressão. De agressão, né? São esses dois lados, né? Na verdade, eu acho que o fitness, né, e a atividade esportiva é uma agressão. E a obesidade, o sedentarismo é uma destruição. Agora, doutor Maurício, quais são as principais causas de lesões nos joelhos ou nós, seres humanos, estamos levando ele ao extremo de utilização? Olha, eu acho que a gente não está levando ao extremo, mas nós estamos não nos preparando para o extremo. Certo. Então, eu vejo assim, se você pratica atividade física, se você gosta da prática de exercícios, você tem que preparar o seu joelho para isso. E aí começa lá de baixo, desde a pisada até a sua postura, né? Isso influencia totalmente no seu joelho. E aí você tem as lesões mais comuns, que são as lesões de ligamento, as lesões meniscais, as lesões de cartilagem, que são as lesões normalmente traumáticas. E, do outro lado, aos que não praticam atividade, que destrói o seu joelho por sobrepeso, por sedentarismo, que levam sempre às lesões de cartilagem, na grande maioria, que vão evoluir para a famosa artrose. Certo. Normalmente, as lesões de joelho, elas são tratáveis, assim, ou normalmente é necessário cirurgia? Olha, vamos tentar dividir assim, Fernanda. As lesões tratáveis, né, são as famosas ites, as tendinites, certo? Os entorses, onde não há uma ruptura total dos ligamentos, né? E algumas lesões pequenas de cartilagem ou de menisco, se você fizer um bom alongamento e um bom fortalecimento, você consegue estabilizar a articulação. Já as lesões ligamentares e as graves lesões de cartilagem e menisco, normalmente são cirúrgicas. Dá pra gente determinar qual é o público que mais tem problema em joelho? Sim. A principal patologia no consultório é a dor anterior do joelho. O que é a dor anterior do joelho? Eu costumo brincar com as minhas pacientes, e a maioria são mulheres, Sim. sempre na segunda e na terceira década. Que é aquele, quando ela está crocante. Tudo que ela vai fazer, o joelho faz barulho. Certo. Então eu costumo até brincar, né, que tá tão crocante que não consegue nem chegar escondido em casa, porque você pisa no silêncio, faz barulho, sobe a escada, faz barulho. Essa é a causa mais comum de consultas no consultório. E o que leva? Salto alto? O que leva a mulher a... Na verdade é assim, nós temos que pensar o seguinte, o joelho é uma articulação que faz dois movimentos, um movimento de dobradiça e um movimento de pivô, de rotação. Para ele fazer tudo isso, são basicamente 4 ossos, o fêmur, a tíbia, a patela e a fíbula, o antigo perônio, né, que participam do joelho. Tudo isso é envolto por um envelope, que é um envelope de músculos, ligamentos, tendões e etc. Se isso não estiver totalmente equilibrado, essa articulação não roda redondo, vamos falar assim, e ocorre atrito. E quando ocorre o atrito, faz o barulho, a cartilagem sofre, porque ela passa a raspar. E aí o que acontece, né? Por que acontece mais em mulher? Por causa do salto? Sim, o salto encurta a panturrilha. Porque mesmo um salto... os saltos menores, mas vocês não ficam assim. O salto encurta a panturrilha, mas o que é muito comum na mulher é a desproporção da musculatura da coxa e do quadril em relação à musculatura da perna. E esse desequilíbrio muscular deixa esse envelope não tão estável e provoca atrito e dor. Muito bem. Agora, já ficou claro então que as mulheres são as que mais acabam sofrendo então com esse problema, não que os homens estejam livres também, mas as mulheres costumam apresentar de dor, mais, né? Não cirúrgico. mais esse tipo de problema. Fernando, você já tem dor ou não?
Ainda não. Nem ficou crocante. Não, na verdade eu sou uma adepta do tênis e eu virei adepta do tênis. Tá. Uma dúvida, musculação é item obrigatório, não no dia a dia, mas pelo menos assim... Na minha opinião, sim. A gente tenta fugir, né? Aquela coisa, a gente tenta fugir. Tem gente que não gosta, que acha monótono, né? Mas assim, falando de joelho, é a única prática de atividade física que vai conseguir contemplar todos os grupos musculares que estabilizam o joelho. Se você for pensar num jogador de futebol, por que ele faz musculação? Bom, ele faz musculação para ter condicionamento, para ter força, para ter arranque, uma série de coisas durante a prática do futebol, mas também para proteger as articulações. Porque se você não tiver esse envelope muito forte, no primeiro trauma ou no primeiro estresse que ele realizar, ele vai lesar. Bom, papo muito legal, mas a gente volta já já com o Dr. Maurício Modi. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. Inclusive, depois do intervalo, a Fernanda tem uma pergunta do internauta aí que participou com ela numa transmissão ao vivo agora que ela fez por uma rede social. E daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Maurício Modi falando sobre joelhos aqui no Equilíbrio. Alô, base? Infelizmente, perdemos o suspeito. Novo Malbec Sport do Boticário. Compre o seu e ainda concorra a um BMW. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio, o programa hoje falando sobre lesões no joelho. Nosso entrevistado é aqui o ortopedista Dr. Maurício Modi. A gente gravou o programa, né, com antecedência, mas a gente fez uma transmissão ao vivo aí pelo Facebook Live e a gente recebeu uma pergunta do internauta, o Luiz Soriano. Ele perguntou se agachamento ou leg press podem ou fazem mal aos joelhos. A pergunta dele é perfeita. Por quê? Nas academias, este é o maior erro durante o treino. Porque a gente falando de dor anterior do joelho, né, que é a famosa condromalácia, que também tem esse nome porque vem nas ressonâncias sempre, condromalácia, e todo mundo gravou esse nome. O que acontece? A patela, a antiga rótula, falo rótula para o Walter e patela para você, ela raspa no fêmur. Quando que ela raspa? Quando você dobra demais o joelho. E no agachamento você tem o maior momento de força no seu quadríceps e a flexão do joelho, onde a patela tem o maior contato, isso provoca dor. E o leg press, quando ele deve estar perguntando a respeito do leg 45, ou leg inclinado, ou leg vertical, cada um chama de um jeito. Você já entra no aparelho com o joelho totalmente fletido. Então, para você dar o arranque de saída, você contrai o seu quadríceps ao máximo e está no pior ângulo que o joelho pode ter. Tá. Então, qual que é a recomendação? Faça mini agachamento, 30 graus. E use o leg horizontal e não 45. Você está aliviando o teu joelho e continua fazendo o exercício necessário para a sua musculatura. Você vê que dica legal. E assim, doutor Maurício, no caso dos atletas, né, que tem muito problema, né, porque acaba exigindo muito mais, tal, o senhor já falou aqui que é importante fazer a musculação, né, esse trabalho muscular, né, e da maneira correta também, que não adianta tentar fazer de qualquer jeito, que você vai acabar prejudicando ainda mais. Mas no caso de uma lesão, e quando é que a pessoa tem que ficar preocupada? Porque às vezes a pessoa vai e sente aquela, costumo dizer, às vezes a pessoa sente aquela mastigadinha e acha que está tudo bem, o corpo está quente e tal, acha que não foi nada, tal, e vai deixando.
Isso também é prejudicial, né? Porque acaba evoluindo para uma coisa pior. Para tudo, né, Walter? É muito importante você ter o bom senso de quando alguma coisa está errada dentro do seu corpo, né? No joelho, o que é a principal sinal? Qual o principal sinal? Dor, inchaço e limitação do movimento. Qualquer uma dessas três sinais, né, são um alerta de que alguma coisa não está correndo bem. O que você deve fazer? Evitar a prática esportiva. Se você tiver com muita dor, fazer uso de gelo, 15 minutos a 20 minutos, umas 2 a 3 vezes no dia, e repousar o seu membro. Se isso resolver o problema, você até pode não procurar um especialista. Mas se isso não resolver o problema, você deve procurar um especialista, porque com certeza algum tipo de lesão está ocorrendo ali. Eu costumo falar, sempre a gente tem que pensar nas coisas melhores. Então, as lesões mais comuns são as tendinites, as lesões pequenininhas de menisco ou cartilagem, são de tratamento tão simples. Então a gente não deve negligenciar, porque senão isso pode evoluir e aí sim a gente tem consequências piores. Uma dúvida. Hoje agora muita gente ainda optando por pilates, né? Eu, por exemplo, estou praticando, comecei a praticar. O pilates substitui musculação? Boa pergunta, mas sem uma resposta objetiva. Por quê? Depende do treino que você vai fazer no pilates e o treino que você vai fazer na musculação. E depende qual o enfoque desse pilates. Hoje quem dá aula de pilates pode ser o professor de educação física, o fisioterapeuta. Então vai muito de como que é aplicar esse treino. Mas eu acho que eles são bem parecidos e, na minha opinião, qualquer um dos dois, desde que bem feito, com o objetivo correto, está ótimo. Ótimo. A gente falava aqui, um pouco antes da gente começar o programa, né, sobre uma cirurgia super específica que eles fizeram. Exatamente. Né? Conta foi um pouco pra capa gente de jornal foi. E tudo, hein? Foi um sucesso. A gente recebeu a visita de Philippe Neret, que é um cirurgião francês, hoje um top 5 no mundo. Hoje ele é o presidente da International Society, né, de cirurgia do joelho. E eu tive o prazer, né, e fui contemplado com a visita dele aqui em Sorocaba para fazer uma cirurgia de artroplastia, que é a troca do joelho, né? Que é o joelho degenerado, é o joelho destruído, que gastou e você precisa colocar um joelho novo, uma articulação nova. Então ele veio operar comigo, foi uma honra muito grande para mim, né? E a gente realizou essa cirurgia numa paciente de mais ou menos uns 65 anos, que já tinha essa cirurgia de um lado e agora fez o outro. Graças a Deus correu tudo bem, a paciente está feliz da vida, está se sentindo até mais importante, né? Que teve um francês aí. Mas é uma cirurgia que hoje se perdeu o medo. Você coloca uma prótese de joelho, em 2 dias você está andando, no 3º dia você está em casa. É mesmo? Muito tranquilo. A tecnologia, a inovação aí na área médica está colaborando muito com essa área. Muito veloz porque a técnica cirúrgica evolui muito rápido, o desenho das próteses é muito rápido e com isso o resultado é excelente. Que bom. Doutor Maurício, a gente agradece a sua participação mais uma vez, né, Fernanda? Nossa, sempre esclarecedora. É um prazer, eu tenho o maior prazer de vir aqui. Que bom. E fico muito contente em poder ajudar um pouquinho e esclarecer sobre o joelho aí para todos os telespectadores. Muito Obrigada, bom. Viu? Dessa forma, a gente finaliza aqui agradecendo a participação do Dr. Maurício Modi, um especialista aí na ortopedia, principalmente na área dos joelhos, não é? Como a gente disse, tão agredidos nas nossas atividades diárias. Você já teve problema com os joelhos? Já tive o Dr. Maurício que deu uma ajuda. É isso aí. E agora você em ação. Eu não sei se ele já teve problema com os joelhos, porque o que ele faz é só loucura, muita ousadia, adrenalina pura. Eric Patá, no 2º episódio da viagem dele por Andorra. Acompanhe.
E dessa forma a gente finaliza mais uma edição do Equilíbrio pela ITV. Próxima terça-feira, 22h30, a gente aguarda vocês com mais um programa inédito. É isso aí, ao longo da semana a gente vai postando aí as novidades nas nossas redes sociais. Sim, Facebook, todos os nossos né? canais aí de comunicação e interatividade. Afinal, a Interativa TV. É isso aí. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Até mais, tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Compre o novo Malbec Sport e concorra a um BMW. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.